Prezados irmãos e irmãs, hoje a igreja, neste quarto domingo da Páscoa, celebra o domingo do Bom Pastor. Jesus deixa muito claro qual deve ser a maneira do pastoreio. É claro que esse texto ele se aplica aos sacerdotes, aos pastores, aqueles que conduzem o povo de Deus, mas não somente. Nós vamos ver que todos nós, pela força do nosso batismo, também somos chamados a exercer o pastoreio, né? Então aquilo que o padre vai dizer, ou aquilo que o Evangelho fala, quando fala do pastor, pode se aplicar a cada um de nós. Você que é pai, mãe, você que pastoreia o teu lar, você que trabalha em pastoral, movimento, a homilia, ela se aplica a todos nós, não só aos ministros consagrados. E veja, Jesus faz um paralelo muito grande, para ficar bem claro a diferença abismal que existe entre o pastor e o mercenário. Começa dizendo: eu sou o bom pastor. Não é qualquer pastor, precisa ser bom. E o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas, não é aquele que se apresenta como pastor. Jesus falou: cuidado, muitos virão até vocês em meu nome, mas vocês não os sigam, porque eles não me representam. Falando dos falsos pastores que existiam na época de Jesus e que hoje existe também, né? Maus pastores, falsos pastores, charlatão, né? Que engana o povo, menta, tem por todas as esquinas, em todos os lugares. E vocês sabem perfeitamente bem disso. Então o bom pastor não é um mercenário, porque o bom pastor ele se compromete com as suas ovelhas. Ele está disposto, se necessário for, a sacrificar até a vida pela ovelha. Jesus fez isso. Ele deu a vida por nós, porque Ele é o bom pastor. Então Ele mostrou não só com palavras, com discursos, o que é ser o bom pastor, mas Ele aplicou, Ele viveu pastoreando o povo, morrendo por você e por mim, o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. E as ovelhas, no contexto, somos nós. Jesus é o pastor bom, que nos apacenta com firmeza, com amor e ternura, que se compromete, que está próximo, que não abandona, né? Aí ele já diz: o mercenário que não é pastor e nem dono das ovelhas, quando vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. O perigo, quando vê o lobo, né? O perigo, ele foge, abandona, e as ovelhas ficam desprotegidas, e o lobo ataca, devora e dispersa. E às vezes até ataca o pastor também, né? Devora o pastor, porque derrubando o pastor é fácil de manipular as ovelhas. Não era só, o lobo não visava só as ovelhas, principalmente o pastor que cuida. Derrubando o pastor fica mais fácil para atacar e roubar as ovelhas. E diz: ele é um mercenário, não se importa com as ovelhas, por isso na hora do perigo ele foge, não se compromete, ele não é dono nem ama suas ovelhas. Ele é pago para cuidar as ovelhas naquele horário e pronto, né? E aí começa: eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Veja aqui a relação íntima que existe, que deve existir entre o pastor e a ovelha. A ovelha conhece, sabe, identifica. Entre tantas vozes, ela é capaz de identificar a voz do verdadeiro pastor. Tanto que o texto vai dizer: se as minhas ovelhas ouvirem a voz de um outro pastor, como elas têm uma intimidade com o verdadeiro pastor, elas não escutam, antes fogem daquele que não é o bom pastor. Por quê? Porque existe uma relação de confiança entre aquele que é pastoreado e aquele que pastoreia.
entre a ovelha e o pastor. Depois o texto continua dizendo que existe também, tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, também a elas eu devo conduzir, elas vão escutar a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Essas são outras ovelhas que não fazem parte do redil, são aquelas pessoas que estão afastadas, distantes. Jesus também tem um olhar de misericórdia com essas pessoas. Aqueles que estão distantes precisam se aproximar. É aquela frase que Jesus disse: não é o são que precisa do médico, é o doente. Eu vim para chamar o pecador à conversão. Tudo o que eu desejo é que aquele que está distante de Deus, distante de mim, que se aproxima. Não desejo a morte, nem a desgraça, nem a ruína do pecador. Eu quero que ele volte, que ele se converta, mude de vida. Por isso diz: tenho ainda outras ovelhas que não fazem parte do redil, mas nem por isso eu vou deixar elas à mercê, desprotegidas e abandonadas. Eu vou até elas, elas ouvirão a minha voz, e quando ouvirem a minha voz, haverá um só rebanho e um só pastor. Então, meus irmãos e irmãs, que essas imagens, o padre disse que elas se aplicam também a cada um de nós, a todo batizado, não só os ministros ordenados, que são chamados também a pastorear o povo que Deus confia. Todo pastor, todo o sacerdote, quando ele é enviado, Deus confia a ele uma paróquia, uma comunidade. Não é o padre que escolhe aquela paróquia e nem os paroquianos que escolhem o seu padre. É Deus quem envia o padre para pastorear aquela comunidade, para pastorear aquele povo. É ele quem envia. E ali ele é chamado a ser o bom pastor, junto com a comunidade, mas aquela comunidade foi confiada a ele, e ele deve conduzir como Jesus conduz, sendo um bom pastor, chamando atenção quando necessário for, advertindo, porque um pastor que não adverte é negligente. Às vezes precisa chamar atenção, às vezes faz parte do pastoreio. Você que é pai e mãe, você não faz isso com o teu filho? Às vezes não chama atenção, não fala um pouquinho. Se não faz, você está falhando, A não ser que teu filho é santo e perfeito, que eu desconheço, e não existe nenhum na face da terra, nenhum pai, nenhuma mãe que nunca precisou chamar atenção, advertir um filho, uma filha, Assim também nós devemos, com caridade, com amor, com ternura, mas sempre educando, corrigindo, para que haja um só rebanho e um só pastor. É preciso que a ovelha escuta. Se a ovelha não escuta o pastor, aí fica difícil. Aí não tem o que fazer. Ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Senão o lobo pode atacar. Eu dizia na homilia que os lobos nós não vamos vencer, A gente tem que proteger as ovelhas do lobo. Eles vão estar sempre por aí, presente em todos os lugares, em todos os ambientes. Não vamos conseguir eliminar os lobos, mas se a gente conseguir proteger a ovelha, do lobo, já é uma grande coisa. Então que o Senhor nos dê essa sabedoria, esse discernimento, que Ele continue sendo o bom pastor e não o mercenário, aquele pastor que ama e se necessário for, e isso se aplica a todos nós que trabalhamos na igreja, todos nós que labutamos no dia a dia, no nosso pastoreio, na nossa missão que Jesus confiou, de ser no mundo suas testemunhas, seus pastores. Então nós temos que apacentar da maneira como Jesus apacentou. Pedir a Ele que nos dê a sabedoria,
o entendimento. No mundo tão complexo que nós vivemos, não é fácil ser pastor nos dias de hoje, mas é preciso pedir que o Espírito Santo nos mova, nos dê o discernimento e a luz necessária para pastorear do jeito que Cristo quer e que a igreja nos pede. Louvado seja